Fala, Paulinho, como é que você está, meu irmão? Tô bem, graças a Deus. E você? Tranquilo, tranquilo. Que bom. Estamos aí para falar um pouquinho sobre o que nós mais fazemos, né? Então, para Sim. a gente estar tranquilo aí hoje. Agora vamos esperar esse pessoal entrar. Ó, o Bora. Matheus Laurentino tá por aí. Graça e paz, Mateusão. Ô, Mateusão, já manda lá no grupo da igreja para o pessoal entrar. O Tadel já está no ar. Paulinho também, manda lá, se embora. A Lari também manda lá pro pessoal. Ó, a Betinha também. Graça e paz, Beth. Graça e paz, Lourdes. Fala lá pro pessoal entrar, Betinha, por favor. Tadel já está no ar. Muito bom, muito bom, muito bom. Silmar entrou aí também. Graça e paz. A Norinha Já também tá tá. por aí. Marcoselli. Galera entrando aí, mano. Esperar mais 3 minutinhos, Paulo, e aí eu vou ouvir você falar um pouco. Vixe. Beleza. Beleza? Bom, bom, bom. Deixa eu ver se eu consigo ficar sem óculos, que eu não gosto muito de ficar com óculos, mas eu não enxergo sem, cara. Paz, Marli. Ó, a pastora chegou também, graça e paz, pastora. Bom, vamos iniciar então, né? Já temos uma galera aí. A graça e a paz a todos. Vando Souza também está conosco aí. Graça e Presbítero paz. Evandro, Edivando, tá a galera em peso. Deus abençoe a vocês todos aí. Paulinho, hoje nós vamos falar sobre mesa, cara. Mesa. Amém. E, inclusive, você mesmo deu a sugestão, né, do tema de hoje. Eu falei, vamos embora, a gente faz bastante, né? Mesa, então vamos saber. Temos muito tempo de mesa, né? Thiago Silva também, a Josi, Emílio também tá por aí. Tem uma galera hoje. Vamos começar com a oração primeiro? O Claro, que você acha? vai lá, fica à vontade, né? Sem Pode? oração não vai. É isso aí. Amém. Pai, nós estamos na tua presença, queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Reconhecemos se até aqui estamos é porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado, Pai. Nós oramos para que esse estudo possa edificar a vida dos nossos irmãos, Pai. Traga-nos entendimento e sabedoria e nos ajude a praticar tudo aquilo que nós temos aprendido, Pai. Para que assim nós venhamos amadurecer, para que assim nós venhamos cumprir a Tua vontade e viver a Tua vontade de fato, Pai. Enche os nossos corações, traga revelação sobre este lugar, Pai. Edifica a vida dos nossos irmãos, Pai, trazendo verdadeiro arrependimento, verdadeiro avivamento sobre as nossas vidas e transformação de coração. Nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe que está aí online, mas o Paulinho é um discípulo querido aí, né? Que já está há alguns anos sentando-se à mesa comigo, né, Paulo? Sim, A gente aprendendo muito um com o outro aí, para a demais. glória de Deus. E vamos Demais. começar de texto, então, cara. Ah, primeiro, assim, né, pessoal, a gente vai falar a respeito da mesa. E se eu falo para você assim, Paulo, qual que é uma das primeiras coisas que vem à sua mente quando se fala de mesa? Na minha mente, quando se fala de mesa, vem. A primeira coisa é comer, né? Mas quando a gente pensa na questão do reino, sobre ser um verdadeiro cristão, sobre entender o propósito, a mesa é um lugar onde nós estamos ali para dividir, para ter comunhão. Então, a principal
essência da mesa é dividir, ter comunhão uns com os outros, conhecer uns aos outros. Primeiramente, conhecer a Deus e uns aos outros, efetivamente. Perfeito. Muito bom, Paulo. A questão é essa, né? A questão, quando a gente fala de comunhão, de mesa, a primeira coisa é comida. E Exatamente. quando nós sentamos a comida, mas quando nós vamos olhar ali Jesus, todas as vezes que ele menciona a questão de mesa, ele parte o pão, né? Exatamente. Ele parte o pão e não fica para comer. Ele só Exato. divide o alimento. E nós Ele podemos repartilha, né? fazer, perfeito. E nós podemos fazer uma assim, conexão direta com a questão do alimento do céu, né? Ele falou: Eu sou o pão da vida, né? E se o pão da vida é a palavra de Deus, então logo já sabemos que a mesa é um lugar de compartilhar corações, compartilhar fundamentos, né? É derramar Ó, aquilo também que a gente tem uns dos outros e realmente sermos completos, né? Porque é o que eu falo para os meninos bastante. O que eu tenho de Cristo, eu derramo neles. O que eles têm de Cristo, eles derramam em mim. E assim nós vamos crescendo em maturidade, em corpo, em consciência de verdadeiros irmãos em Cristo. perfeito, Paulo. Ó, temos a Luciane com a gente, graça e paz, irmã Paz, querida. Luciene, Temos também aí a Ana Cláudia está conosco, o Pastorzão está conosco também, graça e paz a todos. paz a todos. A Josi também está conosco, a Silmara, tem uma galera aí, cara. Amém. Amém. Vamos ler então um pouquinho a, a, a respeito de quando Jesus aparece, né, ali em Marcos 16. Vamos ler? Marcos Amém. 16, do 12 ao 14? Amém. Quer que eu leia? Vamos lá. Pode ler. Pode ler? Do 12, né? Isso. Diz assim: Depois Jesus apareceu em outra forma a dois de seus seguidores, enquanto iam a Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os discípulos comiam, Jesus lhe apareceu. E eles os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Amém. Então fica claro, né, que ali essa passagem está em Mateus 28 também, ali quando ele se encontra primeiro com as mulheres, depois aparece para mais dois, e aí ele aparece para os discípulos, né? Só que Marcos, mais detalhado, fala que eles estavam à mesa comendo. E Sim, percebe que a mesa é um lugar onde não se pode deixar contaminar. E ele estava chamando a atenção porque justamente eles estavam contaminados com a incredulidade. Antes dele sentar e dar amor, dar carinho, ele repreendeu por sua incredulidade. Então, nós percebemos que, como a mesa é um lugar de coração aberto, de derramar, né, aquilo que nós temos, e nós sabemos que a nossa boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então, nós temos a situação da mesa como um lugar de comunhão e transferência de pensamentos, transferência de ideias, sim, transferência de fundamentos, né? E aí, por isso é que nós precisamos tomar cuidado, porque ao mesmo tempo em que a mesa ela abençoa, a mesa também pode contaminar, né? exatamente. Quem aí está entendendo o que nós estamos falando, por favor, comentem conosco aí. Sim, solta a A voz. irmã Valdina também está conosco hoje, a Soeli está conosco, tem uma galera mesmo aí, por aí. Fiquem por aí que vai ser bênção de Deus, amém? O baixinho Ednilton também está conosco, graça e paz a todos, Deus abençoe. Paz a Então, todos. ah, percebe, Paulo, que a mesa é um lugar onde se abre o coração, né? É um Sim, lugar onde nós precisamos abrir os nossos corações. Vamos ver um exemplo ali em Salmo, capítulo 1, o que nos fala a respeito de nós sim, sermos luz nessa mesa, né? De nós entrarmos como um elemento de transformação, né? sim. Salmos 1, né? Isso aí.
Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Não precisa. E o que nos chama a atenção, Paulo, a respeito disso? Veja que esse texto, o salmista nos chama a atenção para não sentarmos na roda dos escarnecedores. O que é a roda dos escarnecedores? É justamente um local de comunhão aonde se pode sair contaminado, né? Agora, o contrário disso, o salmista, lá em Salmos 133, Paulo, lê aí para nós. Leio. É bom lembrar, né, que existem vários tipos de mesa, porque depende da comunhão. E nem sempre a comunhão está voltada para aquilo que é eterno e justo, né? Então, Exato, Paulo. e lá no, tipo, por exemplo, no nosso trabalho, se a gente se reúne para falar, reúne nossos colegas para falar de um certo assunto, a gente está em comunhão. Mas nem sempre é aquilo que agrada ao Senhor, né? E dependendo do contexto, a gente está nesse contexto de realmente estar do lado dos perversos, falando aquilo que não é o correto, né, de falar. Então vamos ler o Salmo 133. Salmo 133. Bom, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Amém? Amém? Quantos amaram isso, hein? Felizes, né? A alegria, a bênção quando os irmãos estão em união. E aí, então, nós entendemos, primeira coisa, o que é a mesa? A mesa é um lugar de compartilhar fundamentos, de compartilhar alimento. Agora nós temos que ver que tem alimento para a nossa carne e alimento para o nosso espírito. Então, tudo que vem do nosso espírito. Primeira lição aqui, nós precisamos aprender a filtrar as nossas mesas. E aqui vai um alerta. Paulo, quanto tempo nós temos gasto nas rodas dos escarnecedores? Isso é só uma pergunta retórica, para que nós consigamos refletir a respeito do tema. E quanto tempo nós temos sentado com os nossos irmãos amados para rachar o coração? Exatamente. Eu fico pensando nisso, né? E a gente até pode fazer uma analogia com a nossa própria casa, né? Tipo, como a gente se senta para falar, para ter comunhão com a nossa família no jantar mesmo, ou muitas vezes cada um vai para um lado, cada um ou fica no celular, outro na TV. Então, esse tempo que a gente deve ter deve ser essencial para compartilhar, para ter realmente essa comunhão, sabe? Tipo, de comunhão forte e profunda entre os outros. E muitas vezes a gente não filtra, né, como você falou, aquilo que a gente está aquilo que a gente está vivendo e tal. Perfeito. Olha aqui. A Japa falou o seguinte, ó. Benção esse tema. Sempre comentamos isso no Life Group aqui Quase em casa. toda vez. É isso aí. Por quê? Porque é a essência, né? Aí a Rô tá dizendo ali, ó, eita glória, o Paulinho, que bênção. Só os tops das galáxias. Logo, logo vão estar só os jovens aqui, nós vamos descansar. Pô, essa geração tá vindo forte. Então, a mesa é um lugar de compartilhar, nós precisamos aprender a filtrar, precisamos tomar cuidado, porque ao mesmo tempo nós podemos sair contaminados. Mas isso significa que nós não podemos sentar com quem não é cristão? Não. Significa que nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. E para ter os nossos princípios bem incrustado ali, nós temos algumas formas, né?
E é tudo isso que a gente pode fazer nas nossas mesas. Se a gente falar o dia a dia das nossas mesas aqui em casa, Paulinho, vai ser praticamente tudo que é saudável, tudo que se Sim, espera, né, dentro de uma mesa. A primeira coisa é o relacionamento contínuo. Nós precisamos entender que nós vamos falar uns com os outros, né? E nós temos que ter uma certa maturidade para não nos ofender. exatamente. Muitas vezes, lá no começo, quantas vezes eu falava alguma coisa, você falava, eu não concordo. Eu falava, tudo Exatamente. bem, Paulo. É que isso não é para o seu tempo agora, mas um dia vai Sim, fazer sentido sim. essas coisas. E um dos dias mais felizes da minha vida é quando você começou a falar algumas coisas e você falou, não, cara, eu guardei tudo numa caixinha e agora que fez sentido, eu tô Sim. aí soltando. Eu fico imaginando, refletindo, né? Porque, assim como o Adriano está falando, no começo do nosso discipulado, assim, eu era bem teimoso, né? Então, ele não podia falar nada, discordo, não concordo. Eu não gostava de ser contrariado, então já ia com o coração fechado e não aberto para aprender. Então, a gente sabe que e deve entender que a mesa é um lugar para nós irmos de coração abertos, porque a mesa também é um lugar de revelação e lugar de ensino. Então, onde Cristo deve ser formado em nós, forjado em nós. E hoje é totalmente diferente. Eu falo para os meninos, quanto mais eu dou liberdade para eles para me corrigirem, porque quando eles me corrigem, eu sou edificado através deles. Então eu falo para o Mateus, Mateus, se eu estou sendo orgulhoso, se eu estou sendo soberbo, se eu estou sendo rebelde, me fala, porque eu vou conseguir melhorar. Mas se você não falar, eu vou continuar no mesmo caminho, errando. Então hoje percebe que foi através da mesa, foi através do ensino, porque a mesa tem a ver com isso, com o ensino, e tem a ver com nós estarmos com o coração abertos para aprender, até que Cristo seja formado em nós, né? Então hoje eu fico muito feliz assim de ter compreendido isso e ter cada vez mais ser cada vez mais ensinado e com o coração aberto para aprender a cada vez mais. E não somente aprender, mas para levar isso adiante, fazendo outros discípulos e por aí, e alimentando-os, né? À medida que a gente vai alimentando, nós também somos alimentados. Então, essa troca. E tem muitas coisas que a Isso. Larissa também fala, eu sempre falo dela, que 5 anos atrás ela me falava e não compreendia. Hoje, eu compreendo, eu tô tendo, a revelação é constante, então precisa de uma certa maturidade para a gente entender certas coisas. Então hoje eu agradeço, porque muito tempo atrás eu não compreendi, mas hoje eu compreendo. Então a mesa também tem esse viés da revelação mesmo. E a revelação nada mais é do que um fundamento que já está há séculos bem fundamentado, só que só passa a fazer sentido para nós em um determinado nível de maturidade. E esse nível de maturidade a gente só se ganha na mesa, com relacionamento Exato. contínuo. E o que isso faz em nós? É justamente aquele. Muitas vezes a gente fala sobre deserto, sobre cadinho, sobre tudo isso, e isso é verdade, mas nós podemos ser forjados, podemos ser moldados o nosso caráter na mesa, entre irmãos. Então há toda a diferença como alguém te repreende e alguém te repreende com Exatamente. amor. Paulinho, eu preciso parar aqui porque os comentários estão a Que milhão bom. aqui. Vamos lá, olha lá. Bom, todo mundo eu creio. Joel chegou por aí, graça e paz, Joel. Aí a Silmara falou que começa na mesa a comunhão. É isso, Japa. Essa Japa é querida demais. Bom, aí depois tem lá, né, o pastor ser ensináveis, falaram praticamente junto contigo. A Rô falou, o primeiro passo é ter um coração ensinável. Essa também é outra filha minha que de vez em quando eu tenho que dar umas raspadinhas na orelha dela ali, mas é a bênção demais. Amo o Rô e a Rô de paixão. Aí depois tem Matheus Laurentino que falou que vai Ah, eu chorar também vou. aqui. A Lari falou, é verdade, eu sempre digo isso. Quando você me diz onde corrigir, você me dá a oportunidade de eu me Exatamente. arrepender. Cara, que lindo isso, meu. Ver meus discípulos voando como flechas, que alegria. Glória a Deus. E aí, o Thiago Silva falando, muita maturidade, vocês são bênção demais. Tiago, você também é uma grande bênção nas Demais. nossas vidas, viu?
E a Silmara diz assim: o nosso Tiago e a Pri, queridos demais, vieram aqui um tempo em casa. Falar nisso, Tiagão, tá na hora de você voltar para cá também, para nós bater aquele papo. Então, aí a Silmara está falando aqui, eu percebo que você, Paulinho, está evoluindo muito. Também tem mestre aí, né? Tem um mestre aí ao seu lado te ensinando. Mas você sabe que um dos elementos principais o Paulinho matou de cara. Não adianta você andar com Jesus se você não tiver fome, Exatamente. Japa. Então, a fome do Paulinho é coisa extraordinária, a fome do Matheus Laurentino é extraordinária. Na verdade, assim, eu não vou pôr muitos nomes, porque senão eu vou acabar sendo injusto com um ou com outro que eu não citar, mas tem muita gente com fome de Sim. Jesus. E quando a gente está à mesa, sempre lá no nosso life group, assim, a gente contagia um ao outro, sabe? Então a gente leva a nossa fome, a gente é completo pela fome do outro, e isso vai nos contagiando, isso vai fazendo com que nós cresçamos buscando novas fontes, buscando novos ensinamentos, novos horizontes para entender aquilo, sabe? Então isso é a nossa vontade de que através da mesa a gente possa contagiar outras pessoas, andar com outras pessoas, porque eu falei, estava conversando com a Lara esses dias, né? E eu falei para ela, é muito bom que a gente consegue caminhar com as nossas próprias pernas, porque aí você já tem uma compreensão maior, né? Isso é bom demais. E, claro, sempre sendo bíblico, sempre, né, estando filtrado pelas escrituras. A Rô tá falando aqui que o papo tá muito bom. Ela vai ver o gravado depois, mas ela tem que sair para ir para a live dela. Deus abençoe você, Rô. Um beijo no coração aí, boa live para ti também. É o trabalho dela, né? E aí tem o Vando também, ó. O Vando vai falar justamente sobre discipulado, né, Vandão? Aí essa foi a prática de Jesus que mais causou espanto e escândalo, né? A partilha nas mesas com pobres e pecadores. Para ele, a mesa era para ser compartilhada com Exatamente. todos. Excepcionalmente, presbítero Evandro, com quem tinha fome. Ele percebia, ele sentia a fome, como quando ele vê como é que me foge o nome essa hora? Subiu na árvore? Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore e ele fala: me convém jantar na sua casa, comer na sua casa, pousar na sua casa, estar com você, ter comunhão, porque eu senti fome daqui. E Jesus é assim até hoje, através do Espírito Santo. Quando nós estamos aqui falando sobre Jesus, nós somos invadidos por uma esperança, por uma força revigorante que é o bálsamo do Espírito Santo, que vai nos trazer, motivar a andar, a caminhar mais, Verdade, né? verdade. Bom, então nós falamos um pouco sobre a questão do relacionamento contínuo, né? A Beth mandou aqui também, amém. Tenho aprendido muito com a Lari. Quando conversamos, ela me diz: aí, você está errada. Na hora, entendo e me esforço para mudar. Às vezes caio no mesmo erro, mas lembro do que aprendi e logo deixo de fazer, né? É Sim. isso, Beth. A Beth também está voando. O Marcelo, eu estou precisando puxar a orelha dele aqui, que faz tempo que ele não me chama. Ixi. Pega ele, Se Jesus. estiver ouvindo aí, Marcelo, já sabe. Mas é isso. Eu tenho visto a nossa igreja hoje, a nossa comunidade, né, que é uma pequena parte da igreja de Cristo, né, não é nossa, mas aquilo que foi dado por revelação no coração do pastor, eu tenho visto que essas pessoas juntas, elas estão com muito desejo de fazer algo para Também Jesus, acho. né? E as minhas orações são que nos dê estratégia para colocar todo mundo para trabalhar, para que a gente esteja fazendo um mover tremendo, porque, veja, Jesus, quando é indagado pelos seus ali, quando ele fala, olha, os campos estão brancos, eles falam, o que faremos agora, mestre? Vamos orar para que o Pai envie trabalhadores. Então, assim, se nós não formarmos, Jesus sabia que humanamente era impossível discipular uma quantidade de pessoas para matar a fome espiritual Sim. daquele povo, que estava sedento por uma esperança. E a mesma coisa conosco. Paulinho, não é fácil. Quanto tempo você está caminhando comigo? Vixe, faz tempo já. 4, 5, Por 6 aí. anos?
Por aí. E agora as coisas estão ajustando. Então agora você começa a derramar tudo isso em mais dois, três, quatro, e daqui a pouco nós temos quatro da sua estatura, e depois desses quatro nós temos. E isso é o crescimento orgânico, né? Natural das coisas. Olha só, Amém. a A Sarinha Sara. também está conosco. Graça e paz, Sarinha. Deus te abençoe. Bênção de Deus. Depois, né, Paulo, falando sobre relacionamento contínuo, nós temos que entender que a mesa também, ela é um lugar de encontro Exato. intencional. Nós temos que entender que nós, por isso, e essa faz parte de entrar com o coração Sim. aberto. A gente entendeu o que está Fala, fazendo eu não ali, vou né? entrar lá. Isso, eu não vou entrar lá para ser humilhado, eu não vou entrar lá para ser menor que o outro. E os dois têm que entrar com o mesmo coração. Nós vamos entrar para ter uma opinião sincera, fundamentada nas palavras, na palavra de Deus, nas escrituras, a respeito do meu Exato. caráter, cara. Olha, isso é uma oportunidade incrível que nós temos de poder derramar o coração. Sim. E o mais importante, né, Paulo? Quantas coisas nós já choramos aqui, já falamos e não sai. Nós estamos tratando, estamos orando, esperamos passar e vemos a ação de Sim. Deus. Isso é extraordinário, a Exato. mesa. Agora nós deixamos da mesa que contamina, todo mundo sabe que precisa filtrar lá. Nós sabemos que quando sentamos numa mesa para falar de outros assuntos que não são os fundamentos de Deus, e mesmo quando são os fundamentos de Deus, que nós não podemos abrir mão daquilo que Jesus já revelou no nosso coração. Sim. Agora nós estamos falando de quando entrar numa mesa com os irmãos, abra o Sim. coração, né? Exatamente. A mesa também é um lugar, eu acredito, né, que é um lugar de cura, assim, onde nós somos sarados, né, das nossas feridas, somos restaurados, há uma mudança realmente de mente, de caráter. Isso, como você falou, é algo contínuo, é algo constante, não é algo que a cada dia mais, a cada vez mais que nós temos esse entendimento, a gente só cresce nisso, a gente só cresce nesse sentimento, nesse entendimento também. E isso é maravilhoso. Não é que você acredita, é que é a realidade, Paulo. Olha, veja, Tiago fala a respeito é, de você assumir o seu erro, que significa um princípio de arrependimento. E arrependimento a gente já aprendeu que não é remorso, né? Arrependimento, a gente pede perdão porque não queremos perder a Sim, relação. E remorso, a gente pede perdão, desculpa, qualquer coisa, para não perder o exatamente. benefício. Então, assim, nós precisamos entender isso. E quando nós confessamos, para o nosso entendimento, nós não temos mais problema, não temos mais compromisso com aquele erro. E aí o Paracletos, que é o Espírito Santo, que é o selo que está no nosso coração agora, ele tem permissão para todas as vezes que nós formos começar algo daquele tipo, ele vai avisar o nosso coração e nós vamos ter a oportunidade de não fazer. Exato. E com isso há uma mudança de mente, né? A renovação da mente. E aí nós vamos cair lá em João 3,16, quando diz assim: olha, João 3, na verdade, a partir do verso 4 ali, que Nicodemos vai falar com Jesus e Jesus diz para ele: olha, você precisa nascer de novo. Aí ele, mas eu não tenho como entrar no ventre da minha mãe. Ele estava dizendo, não. A sua mente precisa ser renovada. Vamos ler lá Tiago 5,16, que a Lari gentilmente mandou para nós aqui. Olha lá, Tiago 5,16, olha lá. Ó. Ele está falando sobre o poder da oração, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E aí ele fala assim, ó, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem Curado. curados. Amém? Amém. Então vamos lá, ó. A Silmara falou, sim, eles têm sede de aprender aos seus ensinamentos, a serem ensinados. Glória a Deus. Verdade, Paulinho, cada Life Group eu aprendo a cada dia. Essa japa é top demais. A Betinha tá falando aqui, ó.
tenho aprendido. Tenho aprendido muito com a Lari. Quando conversamos, ela me diz: Ah, você está errado, eu já li esse comentário, me desculpe. E agora peço perdão a Deus e, e a quem ofendi. Bem, tô sem óculos, cara. É bem difícil. Ela estava completando o anterior, Sim. né? Paulo, e aí, pessoal? Vocês estão entendendo? Estão gostando do Tadel? Como é que estão aí para vocês? Mandem perguntas aí. Perguntas ou até complemento daquilo que Sim, nós estamos falando, sim. né? Agora, a mesa também, a gente precisa falar sobre um papo da vida, né? A gente entra e fala sobre um cinema, sobre jogar boliche, sair ao ar livre, qualquer coisa que nós falamos, mas nós temos que entender que a gente precisa utilizar todos esses contextos que a gente entra para poder ensinar um fundamento, Exato. né? Que A qualquer momento, né? Eu sei que vocês têm um tempo. Eu vou falar agora, por que que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando de mesa, que é um local de comunhão. Mas a mesa espiritual, ela ocorre em qualquer lugar. Por isso que eu falei a respeito da roda dos escarnecedores, que é o contrário. Por exemplo, de sexta-feira, eu sei que você leva as crianças no futebol. O Vando Souza também. E aí tem mais quem? O Di o leva Dio, o também, né? Rodrigo, o Baixinho, E aí o que que acaba acontecendo ali? adivinha. Uma grande Exatamente. mesa. E tem Com crescimento lá, Paulinho? certeza. Profundo, hein? Pois é. A gente cresce Equalizando, né? bastante. Todo mundo equalizando os Sim, corações. exatamente. É, é importante demais isso. Mas pode falar, Paulo, eu acabei te Eu cortando. queria falar assim, falar e encorajar os irmãos a estar com o coração aberto para essa mesa, né? Para se doar uns aos outros, porque é o que eu costumo falar no Life Group. É, no começo, assim, eu parei para refletir quando realmente eu entendi a importância da comunhão. Eu parei para refletir e pensei assim comigo: eu tô aqui na igreja faz um tanto tempo, mas eu não conheço os meus irmãos profundo, então eu não posso conhecer só de vir para a igreja, entende? Então, o meu bate-papo com eles não pode ser aquele de 5 minutos, de 10 minutos. Eu não conheço, eu quero conhecer mais profundamente. E como isso se dá? Através do relacionamento, através da intimidade, através da comunhão. Então, sempre que eu encorajo também os outros jovens, sempre que a gente for se reunir, para a gente chamar o máximo de pessoas possíveis, a fim de conhecer profundamente, sabe? De derramar, de contagiar, andar com essas pessoas. Então, eu sempre Isso. encorajo, assim, e tem sido bênção, né? Tipo, eu vejo o crescimento e o anseio dessas pessoas, aí, quando a gente se reúne, assim, eu sempre dou um passo para trás e olho. Obrigado, Senhor, por nós estamos reunidos, por nós estamos todo mundo interagindo uns com os outros, aprendendo, sabe? Dando risada. Nossa, é maravilhoso. Então, isso que Deus nos proporciona, e a gente deve aceitar isso, sabe? Porque isso nos traz um crescimento extraordinário. Então, eu quero encorajar os irmãos, é muito bom, porque nos cura, nos transforma, nos revela, nos ensina. E isso mostra também o valor do serviço, né? A gente se doa em favor do próximo. Então, isso é E- muito e- bom. isso é importante, Paulinho, que você comentou, porque, olha, muita gente busca o serviço em fazer algo para Deus. E o verdadeiro louvor a Deus, a cada risada que você dá numa comunhão, é uma expressão de louvor a Deus, porque você está rindo com o seu irmão por conta da intimidade, da comunhão que vocês estão construindo. Você não está rindo dele, você está rindo com ele. Exatamente. E aí tem união. A cada conversa, a cada brincadeira, Exato. o tempo que está lá é um tempo de altar, é um altar aceso ao Senhor, queimando constantemente. Se as pessoas compreendessem o poder transformador que isso tem nas vidas, E essa é a minha fome de levar isso adiante, tipo, e nunca não parar, sabe? Porque sempre que a gente se reúne, eu falo, não, isso não apenas me edificou, mas edificou os meus próximos. Então, eu preciso levar isso adiante, eu preciso contar já quantos eu puder, né? O apóstolo Paulo, quero fazer uma menção assim, o apóstolo Paulo, quando ele diz
Me fiz de judeu para alcançar os judeus, me fiz de gentil para alcançar os gentios, me fiz de romano, me fiz de petista, de corintiano, do que for, a fim de alcançar o máximo possível. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de ter relação com o próximo, que a gente possa fazer quanto for possível, a fim de levar Cristo, a fim de derramar Cristo, ou uma pequena porção daquilo que a gente tem de Cristo, porque a gente só tem um pouco, então, à medida que a gente vai se relacionando, a gente vai absorvendo um pouco do outro, vai edificando o outro, derramando no outro, e assim nós crescemos, né? Então, acho que é algo maravilhoso, assim. E isso que você fala é extraordinário, porque nós estamos falando também quando nós estamos fora. Porque você está no seu trabalho, você está em algum lugar, você precisa se assentar à mesa e você vai ouvir a pessoa falando. E você só está esperando o momento em que ele vai dizer. É muito interessante isso, porque hoje tem uma galera que bagunça, mas quando eles têm um problema, eles vêm falar Já comigo sabe para quem correr, né? no trabalho, pô, para me pedir conselho. E eu passo uns conselhos, igual o Matheus Laurentino pode escrever aí, como que é meus conselhos? Ele fala, meu, você só fala por enigma. Eu falo, não, é que eu não posso Fala decidir por por você, eu tô parábola. te passando os fundamentos. Eu tô passando os fundamentos, agora você ora e decide, porque um discipulador ou uma mesa, eu não decido a sua vida, eu já decidi algo por você. Não. Eu simplesmente te passo Sim. os Eu sigo cenários se eu e quero, falo, né? Aí já ora, é outra. ora e decide. Exatamente. Ora e Deus vai falar Sim. contigo. Tiago está falando assim, ó, vocês vão chegar a muitos, principalmente jovens, para levar a palavra e ganhar vida para Amém. Jesus. Muito lindo, lindo mesmo. Tiagão, eu só quero ajustar um errinho aqui que está no seu texto, tá? Está colocando vocês vão chegar? Não, Nós. nós vamos chegar, porque nós somos um Exato. só. E o Tiagão é mais jovem que eu, cara. E eu entro no meio e falo que sou jovem, olha só. Aí a Ana Cláudia está falando assunto do dia. Falamos a mesa? Falamos ou faltamos, gente? Meu, tá difícil aqui, hein, senhor? Isso, falamos. Perfeito. Assuntos do dia, falamos a mesa. A Betinha falando aleluia. Falo por parábolas, é isso aí. Bênção de Deus. Olha lá, a Juta, a Sarinha tá falando que é bênção demais nossas saidinhas após o Sim. culto, né? Bate-papo e tudo, e sorvetes que a gente toma lá e etc. Então é muito importante quando nós estamos em comunhão. E pegando o gancho do que a Ana Cláudia está falando, aí falando aqui, direcionado para minha família, todas as vezes que nós sentamos à mesa, sempre vai sair um assunto de Jesus, um assunto da Bíblia, entre tantas outras coisas que nós temos comunhão. Isso é bom, né? Exato. E aí, Paulinho, continua. Paulinho, continua que eu estou gostando de ouvi-lo. Vai jogando aí na hora que eu vou falando. Então, Paulo, e a questão da oração rola também na mesa? Com certeza. Com certeza. É mais uma maneira de edificar o próximo, né? De fazer com que nós estejamos cada vez mais unidos e compartilhamos daquilo, eu acredito. E no meio da semana, às vezes a gente conversa aqui, aí você me manda um áudio lá fazendo uma oração pela minha vida, porque sabe pelo que eu estou passando. Só nós sabemos muitas vezes, Sim, né? Então, isso é extraordinário, cara. É saber que tem mais pessoas orando. E Deus se alegra muito porque você se lembra de orar pelo seu irmão. Então, assim, são sementes lançadas na terra, em solo fértil. O solo mais fértil que existe no mundo, que não tem como mudar, é o solo espiritual. sim, Ah, tem até pessoas que falam sobre a lei do retorno, essas coisas todas que são místicas. É porque a verdade, o solo espiritual, ele é muito poderoso. Então, tudo que você semear, você vai colher. Só que a diferença é que as coisas, as sementes, na verdade, são as intenções das sim, pessoas. E não aquilo que nós falamos da boca para fora. Não é entendido o que nós falamos apenas, é entendido o nosso coração. sim. E falando na questão de, voltando, né, que você estava falando sobre as orações,
assim, como eu já falei, tudo que eu puder fazer para contagiar e animar e encorajar, eu vou fazer. Então, tipo assim, como a Sara já disse uma vez, né? A gente só tem um culto na semana, então que esse culto venha a ser o melhor. Mas que não pare por ali, que a gente possa ter realmente contatos uns com os outros. E não chegar aqui, de conversa, vai embora, agora só no próximo domingo, não. Então, o que eu faço? Eu mando sempre, os irmãos vão saber, eu mando sempre uma música, um vídeo, uma oração, um versículo. Eu encho o privado de cada um deles, porque é uma maneira de edificá-los, de alguma forma, nem que seja um pouquinho, nem que seja com graça e paz, uma semana abençoada. Então, essa maneira de que nós venhamos cada vez nos conhecer mais, porque a mesa nos traz isso, conhecer primeiramente a Deus e conhecer os nossos irmãos, né? Então, o que eu puder fazer, assim, eu sempre faço, e uma oração que eu fiz no começo do ano, né, que me marcou bastante, sobre, até te falei, né, sobre estar disposto. Então, assim, Paulo, né, na sua última carta, ele escreve a Timóteo, ele fala assim, faça todo o possível para poder instruir, disciplinar, exortar, encorajar, esteja disposto a tudo, não importa o que aconteça. Então, que a gente possa ter essa vontade, assim, estar disposto e derramado para isso, né? Se realmente nós Amém. entendemos. Às vezes eu faço um churrasco aqui à noite, inclusive a Sarinha até comentou aí, o churrasco na casa do Dri é top demais. Quem não veio ainda, claro que família por família, porque eu não posso, a minha casa não cabe muitas pessoas, né? Mas tem que marcar comigo aí e vir aqui para passar uma tarde com a gente. Aí a Sarinha tá falando a respeito de churrasco. Mas pegando o gancho, às vezes eu faço um churrasco lá e aí eu coloco uma tora de carvão e ela acende bem. No outro dia de manhã, quando eu chego lá, aquilo ainda está aceso. Eu tive uma pizzaria alguns anos atrás, né? E você sabe que quando acabava meia-noite, a gente colocava as toras de madeira lá dentro, de eucalipto, e acendia. Quando acabava, a gente fechava o forno. E aí, no outro dia, a gente só abria o forno e colocava mais toras, e com um pequeno papelzinho ele já acendia e chegava a 800 graus, lá 500 graus. Então, o que isso significa? Que se o nosso culto for muito intenso, nós vamos ter lenha para queimar a semana Exatamente. toda. Todo lugar nós vamos estar ali derramando do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Uma coisa que eu disse para ti há 4 anos que você se perguntava, eu dizia: olha, existem 5 ministérios, 5 tipos de serviço dentro da igreja, e no seu coração, no meu coração, queima mestre. Não tem como. Qualquer um que me pergunta qualquer coisa, eu preciso explicar e explicar bem explicado. No teu coração queima o evangelismo mesmo dentro da igreja, porque nós precisamos dessa energia. Essa energia que eu quero dizer é emanar do Espírito de Deus, né? Não vamos entender Sim, esotérico aqui, mas é essa vida, é transferência de exato. vida. Às vezes eu estou lá meio derrubado, meio cansado, o pastor também, e quando vê vocês ali com aquela vigor, assim, com vigor mesmo, nós nos animamos, nosso coração E incendeia. Então vice-versa você também. que. Amém. Então você hoje que não tem tempo de mesa, que está aí na live ou que vai assistir no futuro, entre em contato com a gente, fala conosco, sente-se à mesa para a gente comer. O pastorzão aqui estava falando até que estava com saudade de tomar um cafezinho aqui em casa, tem uma maquininha expressa aqui, né? Para a gente sentar e bater um papo, porque falar sobre as coisas de Deus não adianta. A Beth, ela fala, ela vem aqui, ela fala assim: ô, Papis, eu vou passar aí 1 horinha. Quando ela vem é 4 horas para cima, não tem Sim, jeito. Sai daqui 1 hora da tempo manhã. voa. Então, assim, por quê? Porque começou a falar, o coração incendeia, né? Sim. Bom, vamos ler alguns comentários aqui. Aí o pastor Tiago Ipri faz parte desse meio de jovens, com certeza. Aí churrasco, Jesus é infalível, mas essa Larissa. Aí, nossa, teve vezes que eu realmente precisava da oração e ela veio. Que delícia de comunhão. A Lari falando. Amém, pastorzão, somos jovens. Aí o pastorzão falou, são mesmo? Não, na verdade o pastorzão também é jovem, né? Aí a Marli tá falando verdade, Paulinho.
Aqui, verdade, Paulinho, já vieram em boa hora. Glória a Deus por isso. Eu também glorifico a Deus pela vida de vocês. Sempre recebo algo do Senhor vindo do Paulinho. Olha aí, canal de bênção, hein, Paulinho? Isso é muito bom. Eu comecei a fila dos churras, agora está demorando para chegar a minha vez de novo. Esse pastorzão, pastorzão. A Ana Cláudia, ultimamente, nossas conversas na mesa sempre estamos falando do amor de Jesus. Tem vezes que acordamos de noite e começamos a meditar na palavra. E como Deus é lindo. Sem Jesus, sem mesa, sem comunhão, não dá. Maravilhoso. Ana Cláudia, muito bom isso, porque eu e a Larissa, a gente também faz isso o tempo todo. A gente acorda e começa a falar. Matheus Laurentino, Paulo, como entendemos a cruz de Ó, ele Cristo? tá me Ó, Paulo, foi instigando aqui, hein? direcionar. Ô, louco. Vai lá, Paulinho, você quer falar algo sobre o que que você entende sobre a cruz vazia, Paulo? É, ué, Primeiro, se eu perguntar assim, ó, a cruz vazia, qual é a primeira coisa que te traz à mente? primeiramente, me traz, eu entendo como salvação, né? Que Cristo veio para cumprir um propósito e agora eu sou salvo através da sua graça. Então, se a cruz está vazia, quer dizer que ele está reinando com Cristo. Então, aquilo que me prendia à morte, que é o pecado, não está mais sobre a minha vida. Então, agora é a luz que governa a minha vida. Então, quando se fala sobre cruz, eu acredito que é uma nova vida, porque quando a cruz está vazia é porque Cristo ressuscitou e já governa com o Pai. Então nós somos livres através disso. Perfeito, Paulo. A cruz por si só, vazia, ela representa o sacrifício, né? E por que isso? Porque ao terceiro dia ele podia não ter ressuscitado, Sim, se Deus não tivesse aceito o sacrifício. exato. Então, a cruz vazia e a ressurreição ao terceiro dia nos lembra vida, reconciliação, amor, um novo reino, uma nova vida, uma nova esperança, a eternidade, a paternidade de Deus. Aí representa tudo Nossa isso, Paulo. identidade Mas é também. isso. É claro que a nossa nova identidade celestial. Então é maravilhoso saber que Cristo morreu por sacrifício, sim, mas como prova de que Deus aceitou e o véu de fato foi rasgado, porque no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está sentado à direita do Deus Pai. Cara, você tem noção disso? E o nosso primogênito, também o nosso Senhor, o nosso Rei, vive e já está estabelecido num lugar aonde todas as coisas obedecem ao seu comando. Glória a Deus. Glória a Deus, Sim, né? Bom, cruz vazia, vida eterna. Perfeito. Cruz vazia, ressurreição de Cristo, vida eterna. Amém? Pessoal, mais alguma pergunta aí? Alguma coisa que querem falar? Ah, uma coisa que acontece, né? Que o pessoal, assim, é muito bom a gente ler como funciona um discipulado, como funciona uma mesa sadia. Agora nós estamos falando da mesa que sim. cura. Nós estamos falando da mesa que traz bênção para as nossas vidas, né? Então, esta mesa que nós estamos falando, a que traz alimento Espiritual. espiritual para as nossas vidas. Todo mundo acha que precisa ter um script, que precisa ter algumas perguntas-chave, precisam ter isso. Eu achava. A mesa se trata de ouvir muito e falar com muita simplicidade aquilo que Jesus fazia. Exatamente. Quantas vezes você falava assim, mas eu entendo isso. Eu falo, mas Jesus fez como? Fez assim. Então, façamos nós assim também. Vamos ser inteligente igual Jesus. Jesus fala: por que você trabalha até essa hora, Jesus? Eu trabalho porque meu pai também trabalha. Nós trabalhamos porque o nosso Senhor. Por que nós fazemos isso? Porque o nosso Senhor faz. E nós Sim. estamos moldando um padrão de identidade, onde logo, logo ele volta e nos leva, e aí tudo vai ser da forma como já é lá no céu, aqui na terra. Por isso, quando Amém. a gente fala assim, Pai Nosso, né, que está no céu já, santo é o seu nome, né? Seja feita a sua vontade. A pergunta que eu faço é:
como que a vontade de Deus pode ser feita aqui na Terra, se não através de nossas vidas? Exato. A gente já deve viver esse modelo que já existe, né? E não quando formos transfigurados, quando nosso corpo for transfigurado. O próprio Cristo disse, né? Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu e vice-versa. Então a gente já deve viver isso hoje e não esperar que isso aconteça. Glória a Deus. Amém, amém. Pessoal, mais algum comentário? Nós estamos chegando ao final do nosso Tadel aqui, hein, pessoal? Aproveita. Eu não disse para você, Paulo. O Paulo estava nervoso no começo do Tadel. Eu falei, além de você ter bastante base para tudo isso que nós vamos falar, queima no seu coração. Então, quando você perceber, já passou 1 hora. Você acredita que já Nem passou 1 hora, acredito. Paulo? Olha lá, o pastorzão falando, ó. Precisamos pôr em prática a mesa, faz toda a diferença nas nossas vidas. Ó, tá aí uma grande oportunidade. Se você precisa de uma instrução, se você precisa, né, de pessoas para te ouvir que te instruem alguma coisa nos fundamentos do Senhor, procura o Paulinho, procura o pastor, procura o presbítero Evandro, ah, a liderança da igreja como um todo. Agora, isto não impede o Mateus Laurentino, o Mateus Nieto, todo esse pessoal aí. Agora, isso não impede em nada em você promover uma comunhão dentro da sua casa, com a sua família, como faz a Ana Cláudia. E, aliás, não é que não impede, isso é muito poderoso dentro de casa. O altar queimando todos os dias. E também com os irmãos lá. Marcar com a Japa lá. A Japa tem uma gaveta de pastel Parece que infinito na lá. cara. Vai lá, fala, vou comer um pastel lá na casa da Japa e senta lá. Vem aqui tomar um café, eu faço um bolinho aqui. A gente passa algumas horas conversando. As portas da casa do pastor, da minha casa, da irmã Valdina, muitas pessoas, do presbítero Evandro, da Vanessa e do Ednilton, do Di, da Rô, da Beth, são portas que estão abertas. Então é só falar, poxa, essa semana me convém ir lá na sua casa passar um tempo abençoado contigo ali e vem, né? O meu horário às vezes é apertado, né, Paulo? Eu falo, ó, vou sair tal hora, entrar tal hora, mas se você chegar tal hora não tem problema. Sim. O importante é nós sermos intencional e existir esse desejo no coração. E nós realmente sentarmos. Agora, sabe o que eu queria, Paulo? Fala um pouquinho a respeito do que causou esse tempo de mesa na sua vida. Antes disso, deixa eu só ler um comentário do Vandinho aqui que a Lari passou. Ó. Deus abençoe sua vida, Paulinho. Agora posso passar o bastão. Esse Wanda é Nossa, cheio de começa. graça. Ele começa com bênção e termina já dando aquela bambeada, né? Passar o bastão, meu Deus do céu. Mas é isso. Então, assim, o que você sentiu? O que você pode contar sobre essa experiência? Do... Tanto as coisas boas como as ruins também. De repente, ah, ah, demorou um tempo para as coisas mudarem. Você tem sentido transformação, portas foram abertas, você vê a mão de Deus. Comenta aí um pouquinho para a gente saber. No começo, quando se falava de discipulado, né, de mesa, eu já tinha um preconceito do que seria, então já fui com o coração fechado e, claro, com muitos problemas e tal. Mas à medida que nós fomos avançando, à medida que nós fomos tendo cada vez mais intimidade, eu era, acho que você vai concordar, mas eu era muito religioso, né? Eu falava, a Bíblia fala disso, disso e disso, mas, tipo, no contexto, eu nem sabia me explicar o porquê. Ela justamente falava, mas eu pegava fora de contexto só para poder confrontar. Então, com a medida dessa mesa, eu acredito que eu fui bastante transformado nessa questão e realmente foi entendendo aos poucos a essência do evangelho, que é um evangelho puro e simples, né? Então, a minha mente foi sendo renovada, o meu coração foi sendo curado, muitas coisas que eu não entendia antes, eu fui entendendo, fui curado de várias coisas e o mais importante é
para mim, e está sendo até hoje, é saber com quem eu posso contar. Então, saber que há alguém que ora por mim, alguém que eu posso, que me dá um encorajamento, alguém que possa me dar um consolo. E isso é maravilhoso, né? Então, tem sido só bênção. E eu tenho, através da mesa, eu tenho sabido tomar novas decisões conforme a palavra, né? E isso é bom, porque antes era impossível, tomava as decisões, mas agora eu sei das consequências, eu sei qual o melhor caminho, como devo seguir, há pessoas que podem me orientar, e só tem sido bênção. E, E cada vez menos, Paulo, eu percebo que você me pergunta exatamente, eu falo isso menos. pra eles também. Porque agora você tem acesso, vocês têm acesso direto à revelação do Exato. Espírito. Muitas vezes você só confirma, mas você ora e você sabe o caminho que deve seguir e tem tomado caminhos assertivos. Isso te traz uma estrutura, Paulo. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai preparar uma moça para ti, uma varoa valorosa, e você vai edificar o seu lar desde o início, nesse Amém. fundamento. E você vai ver como vai ser top os frutos. Recebo. Então, assim, creia, cara, eu creio que eu tenho convicção de que Jesus remiu a minha família. Eu vinha de gerações de maldição. Eu sou adotado, todos sabem, mas eu creio que a adoção foi a mão de Deus, porque eu são 5 filhos que minha mãe tem, e ela só doou um. E o meu pai biológico era traficante de drogas ali pro lado do Calvário ali. E hoje a história, o rumo, o curso da vida das gerações foi mudado. Eu tenho certeza que eu discipulei o meu filho, eu tenho convicção em Cristo, porque são os fundamentos dele, não é o que eu ensino, mas sim o que se aplica, que ele vai ter um lar edificado na rocha. Amém. E isso agora de geração para geração. E a família gerando frutos para o reino. Exatamente. É bem. Amém? Então só tem bênção, Sim. só tem bênçãos. Eu queria falar que, só complementando o que você tinha falado anteriormente, Claro, que se alguém quiser, né, ter essa experimentação de visitar os irmãos, as portas estão todas abertas e tal. Eu encorajo novamente, porque tem sido bênção, né, traz cura, traz revelação, traz ensino, e, e, e uma forma de me motivar, quando alguém vai me motivar, não me motiva falando, vai lá, Paulo, você consegue, continua, eu confio em você. A maior forma de motivar é falar, duvido. Então, eu duvido os irmãos a realmente colocar isso em prática, porque vocês vão ver e vão testemunhar dessa grande revelação, dessa grande alegria de ter cada vez mais é, compartilhar sua vida com os irmãos. E como a Lari fala, compartilhar a vida não é cuidar da vida do próximo, mas é ajudar, é acrescentar na formação de Cristo. Quando se diz, né, edifiquem-se uns aos outros, como o Vando pregou na semana passada, eu acredito que é como se fosse um edifício, realmente um prédio, mas o mais importante não é a construção do prédio, o mais importante é a base, é onde aquele vai ser o edificado alicerce. exatamente. Então, nós fazemos parte da edificação uns dos outros, onde nós acrescentamos virtudes na vida dos outros, onde nós formamos o caráter de Cristo uns nos outros. Então, é isso que a mesa proporciona e, mais uma vez, eu desafio os irmãos e encorajo, né? Lá no Life Group, toda semana Básica, eu sempre mando uma dessa, né? Eu, eu provoco positivamente para a gente refletir e realmente colocar em prática, porque se a gente souber somente saber, mas sem praticar, não vira, né? Não é a mesma coisa. basicamente, o Paulinho está dizendo, como está repetindo a história de Felipe com Natanael, né? Felipe fala para Natanael, mas pode vir alguma. Não, vem ver, o mestre está Exato. ali. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Aí ele falou: vem ver. É isso. O fato do evangelho é experimento. Exato. A própria escritura fala: experimente e vê como é Exato. bom. Vem e Não vê. tem como eu dizer.
Imagina que você... Quem aí já comeu um matemoia? Eu não me lembro de ter comido, mas Eu acho que eu já quem comi, mas nem comeu lembro não vai o gosto conseguir, mais. mas não vai conseguir me Exato. descrever. Você só sabe ir Exato. experimentando. Então é por isso que precisa ter, né? Ó, estamos encerrando. O pastor falou aqui, ó, só aguardar, Paulo, já está separada, Amém. logo vai chegar. É isso aí. Aí depois a Lourdes também, amém. O Silmar aqui, glória a Deus. A Lari está falando para todo mundo se desafiar. Aí a Su mandou um glória a Deus aqui também, a Beth, eita glória. E a Luciene Félix falou, né? Eita glória, muita bênção. E é isso, pessoal. Ah, corpo de Cristo, ele é formado por ligamentos, né? Sabe que quando eu falo isso, eu me lembro muito a respeito do Vale dos Ossos Secos, né? E quando vai crescendo ali nervo sobre nervo, eu imagino que essa comunhão através do Espírito Santo, que cola os ossos e que dá movimento ao Exato. É o corpo. que eu falo, É sim. É o que eu claramente, falo, eu leio. é o que Pode eu também falar. falo sempre no Life Group. É, através da comunhão que a gente vai ter cada vez mais unidade e qual que é a palavra? Liberdade. Porque, então, se nós realmente entendemos qual é a nossa função e somos membros do corpo de Cristo, se algo doer no meu irmão, tem que me doer. Se algo doer em mim, tem que doer. O meu irmão tem que sentir isso. Então, é através da comunhão, através da mesa que a gente também deve sentir a dor, mas não somente a dor, a alegria também. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, é entender que nós somos parte uns dos outros nessa Você construção. sabe que você falou algo extraordinário. Por quê? Porque chorar a dor dos outros infelizmente, parece ser mais fácil do que se alegrar com a alegria do próximo. Verdade. Felizmente. É um desafio, cara. Infelizmente, o ser humano ele é caído por natureza. E esse exercício nos impulsiona nas nuvens, próximo de Deus, quando a gente conseguir vibrar com a vitória do próximo. Sim. Amém? Mas nós vamos estender aqui, nós vamos até meia-noite. Pessoal, infelizmente o Paulinho já deu o horário dele, o contrato dele aqui. Brincadeira. Paulinho, foi bênção Amém. demais falar contigo. Nada mais do que nós fazemos aqui, só que com câmeras agora, Exatamente. né? A gente sempre fala sobre isso. Eu queria orar no final dessa célula e pedir que o Espírito Santo, que ele toque no coração de cada um que está assistindo esse vídeo. Amém. É só ele que pode transformar e convencer. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja neste Tadel. Amém. Perdão, eu falei célula, né? Mas que esteja na célula amanhã também. Amém. E trazendo esse entendimento a respeito do poder que tem no Espírito Santo agindo no corpo como união. E que nós possamos cada vez mais ser encorajados a estarmos mais tempo juntos. Eu tenho convicção plena que se cada um de nós chegarmos numa estatura onde não somos mais levados por ventos de doutrina e começarmos a derramar, porque chega uma hora que transborda. Nós cantamos na igreja, enche-me até transbordar. Mas quando transborda, nós não guardamos em outras vasilhas, nós derramamos em outros Não podemos corações. reter, né? E esses corações são tocados através do Espírito Santo. E com isso a igreja tem um crescimento Exato. orgânico. Eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus para aquela comunidade, para a família Nova Aliança, que é uma pequena parte do corpo Amém. de Cristo. Mas Que isso seja feito para a glória de se Deus. realmente formos unidade, a gente vai entender isso e vai prosseguir nesse caminho, né? Tem dessa mesma mentalidade. Amém. Vamos lá. Então vamos finalizar aqui, ó. Vamos ler aqui. Fogo do Espírito, lindo. Luciene, você vem aqui, hein? A Japa falou. De novo, né? Ela já foi, vai de novo. Agora vai só com a Japa lá, né? Para bater um papo. Aí, ó, é verdade. E muito gratificante ver como os jovens crescendo em conhecer, né? No conhecimento de Cristo.
Paulinho dando aula, top demais, é verdade. Paulinho tem crescido extraordinariamente bem. E que isso não seja para o seu ego, Já mas para a é, glória pelo de Deus, amor né? de Deus. Claro, pelo amor de Deus. Paulinho, você é bênção, a Valdina falando aqui. Não esqueça de deixar seu joinha, perfeito. Pessoal, deixa seu like aí para que esse vídeo possa caminhar para mais Amém. longe. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Paulinho, uma honra falar contigo sempre, porque A honra é minha. a gente junto e vendo como você tem crescido aí e como você tem paixão. Isso nos motiva, nos encoraja a Posso avançar, tá deixar minhas bom? E considerações pessoal, finais? sim, deixa eu Até, só até. agradecer esse povo lindo, maravilhoso aí que está até o final, Paulinho. Conosco aqui perguntando e nos incentivando. Vocês também são top. Demais. Só pode ter uma mesa, só pode ter um Tadel desse, só pode ter igreja quando todos nós estamos nessa mesma linha, todos no mesmo espírito. Amém. Amém? Deus abençoe e um beijo no coração de vocês. Pode É, falar, Paulo. eu, primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade, em nome de Jesus. E, primeiramente, e também dizer que se eu estou aqui, eu falo para o Adriano, para a Lari e para o Evandro, né? Eles sabem que a glória não é deles, é para Deus. Mas se eu estou aqui é porque todos tiveram paciência de ensinar, de instruir, de realmente deram o seu tempo, dedicaram o seu tempo para isso. E todo tempo para o reino dá fruto. Então é uma semente lançada. Então a partir disso a gente cresce, a partir disso Deus dá o crescimento até que nós possamos andar sozinhos. Então eu sou muito grato a Deus pela vida de todos eles. Eles nem gostam muito que eu falo isso, mas claro, toda a honra e toda a glória a Deus, mas que eles possam entender que também são instrumentos e todos nós possamos estar com o coração aberto para poder ter vontade de fazer isso com o próximo, de edificar o próximo, de se doar realmente, não de perder tempo, mas de ganhar tempo criando Cristo, forjando Cristo a partir daquilo que nós temos de experiência, né? E creio que é bênção. Então, eu queria honrá-los aí, só isso. E agradecer o povo aí que participou e vamos. Amém. A Maria Val também está conosco aqui. Deus abençoe você, viu, Maria? Ah, amém, Paulo. Deus abençoe. Até mais, Até mais. pessoal. Chama, Matheus. Até Até mais. mais. Ah, manda É, o Paulo, o Matheus Laurentino falou, manda um te abraço amo. para mim, manda um abracinho para ele lá. Até mais, gente. Amém. Até mais.